Olá, muito bem-vindo ao Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, com publicações nas redes sociais e agora em formato podcast. Aqui conversarei com especialistas da área de meio ambiente sobre as questões diversas. Seja bem-vindo e até a próxima. Olá, Francília, seja muito bem-vinda ao Atitude e Diálogos Ambientais, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Contigo, tudo bem também? Tudo bem, graças a Deus. Bom saber. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, trocando experiência e aprendendo, com atitudes ambientais. Muito bem. Aos ouvintes aí do Atitudes e Diálogos Ambientais, hoje temos uma presença muito importante aqui, a nossa colega profissional aí, a Francília Coutrin. Eu vou ler o currículo dela aqui, vocês vão perceber o quanto de experiências nós vamos ter hoje no nosso bate-papo. A Francília Coutrin, ela possui uma carreira sólida como jornalista profissional. Ela é formada na Universidade Federal do Maranhão. Trabalhou em redações de jornais e TVs de São Luís. Conquistou prêmios de jornalismo promovidos pela Unicef e Visão Mundial por matérias publicadas no suplemento Galera de O Estado do Maranhão. Também foi protagonista de projeto na imprensa do Maranhão, que iniciou em 1995. O suplemento tinha como foco público adolescente e jovem adulto, onde discutia-se temas variados, tendo sempre o jovem protagonizando as suas falas. Em 2004, foi convidada a criar e coordenar uma ONG em Belém. Foram 2 anos de muito aprendizados, desafios e descobertas. Após 2 anos, retornou a São Luís, para a redação desta vez no jornal O Imparcial, onde atuou até ingressar na área de comunicação empresarial, na Clara Comunicação, na implantação de uma usina hidrelétrica no Maranhão. Em 2011, voltou a São Luís para trabalhar em uma gerenciadora nos projetos de ampliação. Foi quando começou a trabalhar mais próximo das comunidades. Hoje, além das comunidades, a Francília atua com relacionamento institucional, ou seja, hoje no nosso episódio do Atitudes e Diálogos Ambientais, nós temos uma profissional especialista em relacionamento com a comunidade, não é isso, Francília? É isso, Fernando. A gente tem com o aprendizado tido durante esses anos, enquanto jornalistas, sendo meu papel enquanto comunicóloga, a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo, e foi um grato aprendizado esse, no trato com as comunidades, no trato com as pessoas, que a comunidade ela é feita de pessoas, Pessoas, isso. É um trabalho muito gratificante, né, Francília, esse relacionamento pessoal. Muito. A gente poder estar presente, poder participar, contribuir até com a mudança de realidade da vida das pessoas é muito gratificante. É muito bom poder participar dessa forma da vida das pessoas. Com certeza. E não existe projeto, empreendimento, fábrica, nada sem relacionamento com a pessoa e sem as pessoas e as comunidades envolvidas, né, Francília? Francília, o nosso podcast ele é muito voltado para ambiental. E a comunicação social, a comunicação institucional com as comunidades tem tudo a ver com a área ambiental. Como foi o início da sua jornada na área ambiental, Francília? Porque a relação social tem tudo a ver com a área de meio ambiente, né? Conte-nos um pouco sobre a sua jornada. Eu tenho certeza que tem muita gente ansiosa para lhe ouvir, viu? Porque você tem uma missão aí que é ouvir as comunidades. Fala um pouquinho aí do início dessa jornada. Essa jornada, se formos levar ali ao pé da letra, a gente começou ainda na faculdade, nos bancos da Universidade Federal do Maranhão, onde eu me formei em jornalismo. Okay. Sempre fui muito engajada em movimentos sociais
sempre busquei marcar presença em discussões políticas, e políticas que eu falo, não política eleitoral, mas de política social. Entendi. Né? E o meio ambiente passa por essa discussão da política social. A gente vê hoje os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, os compromissos que as cidades, né, assumidos pelas cidades, pelas nações, em relação ao meio ambiente. E no papel de jornalista, você precisa acompanhar o que está acontecendo no mundo, para você saber se posicionar, para você até poder falar sobre qualquer assunto, para você poder escrever uma matéria e provocar, fazer provocações por meio dessa matéria nos leitores, em quem está ali acompanhando o teu trabalho. Né? Então, eu vejo isso como uma missão do profissional de comunicação, é fazer provocações. Né? A gente vê hoje um cenário no mundo que ele está muito rápido, né? As informações elas circulam de uma maneira muito rápidas, e informações verdadeiras e as falsas também. As chamadas fake news, né? As chamadas fake news. E o que é um risco muito grande. Desinformam elas desinformam muito. A gente vê aí o que está acontecendo no mundo, né? Em relação à questão da saúde. E saúde, o meio ambiente também está integrado à saúde. Se a gente for relacionar, se dedicar, for relacionar, a gente vê uma relação direta com as questões ambientais, né? Quem não lembra, logo no início da pandemia, quando as pessoas foram orientadas, aconselhadas a ficar em casa por uma questão de segurança, o quanto o meio ambiente respirou, o quanto a natureza se apresentou novamente para as pessoas, né? Há locais que não se via a presença da fauna, da fauna silvestre, né? Aquela ali próxima das matas. Silvestre, né? Aquela próxima das matas, dentro ali a fauna mesmo dos rios, das lagoas, né? Os animais, eles voltando. Transitar nas cidades, né? Próximo aos quintais. Transitar, né? No Rio de Janeiro, presença de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha só. Né? Francília, e lembrando, né? os animais, né? Aí das silvestres, passeando na cidade, eles estão numa área que era deles, né? Que nós utilizamos e pavimentamos. Exatamente. Eu tenho um exemplo aqui em São Luís, da Lagoa da Jansen, onde nesse período, no início da pandemia, os animais silvestres, eles passaram a circular. Raposas ainda são vistas. Olha que legal. Próximo da lagoa, que é uma área de manguezal muito rico. E jacarés também, andando ali, as pessoas surpresas, assustando. Mas é o habitat dele. Eu conheço essa região, tá, Francília? Eu já passei aí, é muito legal, é bem arborizado em volta, excelente local mesmo. Então, alguns animais ali, jacaré, como você citou, passeando ali na calçada, né, Francília? Passeando na calçada, isso virou-se notícia, foram muito criados memes em torno disso, piadas, enfim. Mas nós estávamos os sufocando. Isso. Né? Nós, enquanto seres humanos, que deveríamos saber coabitar melhor com esses animais, nós temos sufocado. Nós temos agido de maneira irresponsável com o meio ambiente. Isso é verdade. A gente não tá...
nós não estamos dando condições de uma convivência harmoniosa com a natureza, né, Francine? Falando aí de passagens de travessias, né? Tem muitas ações positivas, mas ainda falta muito ainda. Muito. E nessa questão do relacionamento com a comunidade, quando a gente faz a interface com eles, um tema que nunca deixa de ser abordado é o tema do meio ambiente, é a educação ambiental. Né? Então, dentro do meu trabalho hoje, eu tenho essa oportunidade de levar essa mensagem de educação ambiental, de mostrar para as pessoas, de contribuir para que elas possam ter uma convivência mais saudável com o seu ambiente, para que elas possam continuar a ter a mangueira no fundo de seu quintal, consigam criar os seus animais domésticos com segurança, né? Legal. Fazer uma horta caseira. Fazer uma horta caseira para ter o alimento ali puro, orgânico, saudável. Então, são oportunidades como essa que a gente tem no trato também com a comunidade. Então, e que isso impacta diretamente, porque acaba provocando, no mínimo, Fernando, uma parada para reflexão. Para que essas pessoas, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu tenho espaço aqui, por que realmente eu não faço, eu não produzo o meu alimento aqui? Entendeu? Por que eu tenho que ficar, e a gente vê muito isso em comunidades rurais, por que eu tenho que estar queimando folhas no meu quintal para estar limpando o terreno? Aí a gente vai lá e mostra o risco disso. Né? O risco de queimar, porque a fagulha voa, a fagulha ela vai sendo levada. Né? Lógico que ela não demora muito em contato com a água, porque ela logo apaga, mas antes ela pode cair em uma área que está seca. E dali provoca um incêndio que a gente não tem noção que proporção esse incêndio ele pode tomar. Né? E aí vem danos, e aí vem as consequências daquilo tudo. Né? A gente sabe, nós vivemos aqui na região Tocantina. A região Tocantina é uma região que são 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Né? O norte e o nordeste brasileiro é assim. Né? Nós temos, apesar da natureza no mundo todo ter bem definido as suas 4 estações, e ainda que no seu calendário isso esteja muito definido também no norte e no nordeste brasileiro, mas o reflexo disso não é tão claro. Então, o que é claro 6 meses de chuva, 6 meses de seca, né? De chuvas fortes, e 6 meses de seca forte. Seca mesmo, eu sei como é. Eu morei nessa região. Eu morei aí um tempo, né? Até no Amapá eu já morei. Eu conheço bem essa realidade. A gente fala, né? Apenas 2 estações, seca e inverno. Inverno não é frio, inverno é chuva, né, Francine? É chuva, muita chuva. Muita chuva. É um período que se aproveita para grandes plantios, né? Mas o que realmente preocupa, assim, a gente acaba vendo também, por consequência das atitudes do homem, os alagamentos acontecendo. Né? São construções urbanas feitas em cima de leitos de rio, em cima de riachos, tapando, mudando o curso daquele rio. E chega um momento que a natureza ela vem e a cobra o seu preço e ela volta a querer ocupar o seu espaço. E aí a consequência da coleta inadequada de resíduos, né? E aí durante a chuva isso tudo vai tapando o bueiro, isso tudo vai tapando os canais, e tudo vai voltando para quem produz esse resíduo. Né? Francine, é muito gratificante, né? Você não tem, você tem uma formação de jornalismo, mas acaba que, conforme você falou, né, na própria faculdade você lê tanto
tanto falando em relação com as pessoas, como é que você vai passar essa notícia. Então, você tem um conhecimento muito amplo de todos a parte social e falando da parte ambiental, quando você começa a se relacionar com a comunidade, não tem como você não levar para o lado ambiental, e é muito gratificante, né, Francília, você poder passar essa mensagem de uma ação que é importante, chamar a atenção da comunidade para ter aquela visão ambiental. E se eu fizer diferente, então, se ao invés de eu colocar fogo e sujar a minha roupa no varal, a roupa do vizinho com as fagulhas do fogo, se eu fizer uma compostagem com a folha seca, opa, dá para fazer uma compostagem, produzir, fazer que essa folha seca se torne um composto, um adubo para minha horta. Opa, eu não tinha horta, né? Tá bom, faz uma horta, a própria folha da mangueira gera um adubo para minha horta, e aí eu vou me alimentar de um alimento saudável. Então, é muito gratificante, né, Francília? Sua função é você fazer essa relação com as comunidades, não é isso? É muito, muito gratificante. A gente busca sempre compartilhar, né? Sim. O trabalho que a gente realiza no trato com a comunidade é um trabalho de compartilhamento. E esse compartilhamento é mútuo, porque eles também têm muito a nos ensinar, né? E o gratificante nessa relação é exatamente essa troca de conhecimento que é possível. Ô, Francília, né? deixa eu te ocorre. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Você tem percebido, né, algum tipo de melhoria a parte com essa relação social entre as empresas e a comunidade? Isso está melhor hoje? Por exemplo, você é uma pessoa que trabalha com isso, né? Então acaba que tem um campo de trabalho e você tem percebido a melhoria? Por exemplo, as empresas estão escutando mais as comunidades, porque se disser que não é até ruim, né? Porque a gente sabe que hoje as comunidades são um dos stakeholders, precisam ser ouvidas. Você tem percebido de algum tempo para cá, Francília, essa melhoria dessa comunicação das empresas com a comunidade? Sem dúvida, Fernando. Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma, as empresas, elas têm se preocupado sim, né? Já está do jeito adequado, tá do jeito que tem que ser? Não. Porque Não. Tudo é um processo de aprendizado. Entendi. Né? Mas já existe desejo, já existe a vontade, já existe também a prática dessas empresas nesse processo de desenvolvimento sustentável. Entendi. Né? Do legado social responsável, de contribuir de maneira para essa comunidade, né? De forma sustentável. Tranquila, de contribuir dessa forma sustentável com essa comunidade, de ouvir. Né? A minha hoje, uma das atividades que eu realizo na empresa que eu trabalho, que é uma empresa de logística, é exatamente de ser a escuta dessa empresa. Escuta, ouvir, né? Ô, Francília, deixa eu contar uma história e você vai linkar e continuar. Sempre é bom a gente contar história, as pessoas gostam até de ouvir história. É muito importante a gente escutar a comunidade. Há um tempo atrás, eu escutei de um diretor de uma mineradora dizer o seguinte: estava tudo correndo bem, eu acho que eu até falei isso em outro episódio do podcast, estava tudo correndo certo, a gente passava pela comunidade e nem olhava para a comunidade, ela tá a comunidade lá e nós aqui, o nosso processo seguindo, transporte, vai lá, vem cá, só que eram tantos impactos, e o que aconteceu? Um desses caminhões mataram uma galinha. E você acredita, Francília, que por causa da morte dessa galinha e por falta de comunicação, de ver, de conhecer, de ouvir essa comunidade, parou o processo de uma mineradora? Você acredita que isso foi possível, Francília? Tem um exemplo? Tem exemplos disso. Eu vou te dar um outro exemplo. Okay. Em um trabalho que eu fiz aí, que eu participei em uma comunidade, né, também. Os meninos estavam sempre ali jogando bola, né? Ok. Os garotos da comunidade jogando bola. E no mesmo local onde eles jogavam bola, que era na rua, não era no campo de futebol, nada disso, era na rua mesmo, uma rua de poeira, de terra. De terra, chão né? batido. Aí, chão batido lá, um caminhão estava vendo a obra de uma empresa ali na região
e um caminhão passando nesse mesmo local, acabou passando por cima da bola dos meninos. Nossa, é uma simples bola, né, Francine? Uma simples Era uma bola. E o caminhoneiro seguiu nem olhou. Em frente. Nem olhou, nem tudo, nem nada. Aí os meninos foram até o local lá da obra, né? Onde as pessoas ficavam, né? E chegaram e disseram, olha, a gente estava lá em cima, o carro de vocês passou e acabou furando nossa bola. A gente quer saber como é que isso vai ficar. Não deram trela para os garotos. Nem ouviram, olha a palavra, tiraram, não ouviram. Não ouviram, né? Levaram aquilo como brincadeira, não deram atenção para os garotos. Entendi. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Imagina. Os garotos juntaram um bando de pedaços de pau e interditaram o acesso. Olha e só. Disseram, enquanto não resolver o problema da nossa bola, ninguém vai passar aqui na rua. Tá vendo? Aí atentaram, aí abriram os olhos para a situação e fizeram melhor. Né? Fizeram o quê? A equipe de trabalho fez uma campanha de arrecadação de brinquedos para as crianças daquela comunidade. Entendi. Né? Inclusive dando a bola. Inclusive dando a bola, que era o... Inclusive dando a bola, que foi o motivo, foi o princípio de tudo isso. E você já imaginou o tanto de bola que não deu para comprar com essa hora de máquina parada? Né? Exatamente, entendeu? Então são situações que hoje as empresas, elas já percebem, não é que elas começam, elas já percebem, né? A necessidade. Sim, é a necessidade do diálogo, é a necessidade de ouvir o outro, é a necessidade de se colocar no lugar do outro e entender o que se passa com o outro. E entender que aquele movimento que a empresa faz, seja a empresa qual ela for, ela provoca uma mudança de comportamento na vida do outro. Isso. Ela causa um impacto, por menor que seja. Por exemplo, você estava citando que a estrada era de chão batido. Gente, de algum momento... Essa passagem dos caminhões estavam fazendo poeira, né? Então, é preciso fazer esse levantamento, eu preciso umidificar a via. E olha que eles nem pediram, pelo jeito, né? É preciso umidificar a via para evitar poeira, particulado. Às vezes tem um senhor de idade, uma criança novinha, com problema respiratório. Então, é muito importante essa escuta, essa comunicação, essa prevenção de possíveis impactos, né, Francine? Exatamente. Outra coisa, Fernando, a gente sabe que todo empreendimento, ele obedece a condicionantes ambientais presentes em suas licenças de operação. Com certeza, isso. E o grande destaque que hoje eu dou em relação a isso é que as empresas perceberam que elas necessitam fazer mais do que cumprir condicionantes ambientais. Entendi. E é importante essa virada de chave nesse cenário, nessa mentalidade, nessa forma de pensar a posição da empresa na sociedade. Na sociedade. Ali naquela localidade, naquela comunidade da qual ela faz parte. A licença, Francília, social, né? A licença social. Nós temos a licença ambiental, mas nós precisamos também dessa licença social. Porque se a comunidade que está ali, que é a tua vizinha, né, a comunidade da qual você faz parte, se você não tem um olhar responsável pela tua comunidade, os outros virão te cobrar esse olhar responsável. Então, as empresas já entendem que elas não necessitam ser cobradas para fazer. Elas já entendem que elas podem fazer independente de ser obrigação. Obrigação de uma condicionante. Obrigação de uma condicionante, obrigação de uma licença, que elas podem fazer
pela licença social que elas podem fazer, pelo legado social que elas querem deixar, e o retorno, agregado à sua empresa, ao e o nome retorno, isso, e ela vai ter muito mais retorno de valor, né, Francine? Valor mesmo, de a comunidade reconhecer a importância dessa empresa, que essa empresa tem uma escuta ativa, que ele atende às reivindicações, não são todas, mas aquelas que são factíveis, viáveis, e realmente até defender a empresa perante, né, a comunidade e outras pessoas e assim por diante. É muito importante quando uma empresa tem essa parceria com a comunidade, né? Às vezes a gente escuta alguma declaração de alguém da comunidade que cita o nome muito positivamente de uma empresa, isso é muito gratificante para a empresa. É um valor que, né, assim, não é medido naquele momento, mas se você for falar, se você for pensar na questão de valor de mercado, isso é muito importante. As empresas estão muito atentas a esse ouvido, a esse olhar do consumidor, do cliente, da comunidade, né? Não é isso, Francisco? Sem dúvidas, Fernando. É o momento do ESG. Isso aí. Né? Que as empresas todas já exercitam, já se prontificam a tratar do assunto internamente, né? E assumindo compromissos externos também em relação a isso, tá? Externalidades, então, mesmo. Então hoje as empresas do século XXI, elas têm esse desafio. Elas têm o desafio do legado social, elas têm o desafio do investimento social, elas têm o desafio de serem vistas como parceiras. Parceiras. Né? Parceiras. E uma coisa que é muito importante no processo de relacionamento com as comunidades é que fique muito claro o papel de cada um na estratificação da sociedade. Tá? Correto. O que muito se vê, o que eu vejo também, né? São as comunidades querendo que a empresa assuma papel do poder público. Eu já percebi isso também. Responsabilidades que são de poder público. Tá? Aí não é parceria, né, Francília? Aí já não é parceria, né? Não é bem assim, né? Não. A questão, Fernando, cada um tem o seu papel dentro do desenvolvimento sustentável, dentro do desenvolvimento da sociedade, né? Nada impede que possamos fazer juntos. Isso. Mas cada um tem a responsabilidade própria diante do seu papel, diante daquilo que cada um se propôs a fazer. Isso, é verdade. Senão pode até estar as empresas, tanto as comunidades, as pessoas e as empresas podem estar extrapolando, né? Extrapolando o seu, como é que eu poderia dizer? Não fugiu a palavra, mas a sua responsabilidade, digamos assim, até onde você atua, é isso, até onde você atua, né? Até aqui eu posso atuar, eu tenho direito e dever. A partir daqui, se eu fizer, eu posso estar extrapolando o poder. De repente, eu passo um asfalto, por exemplo, só citando um exemplo, né? Eu passo um asfalto numa comunidade que não era aquele tipo de asfalto que a prefeitura queria, era um outro tipo de asfalto. Ou eu planto uma árvore que não é indicada no plano diretor da empresa. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Às vezes, tanto as empresas às vezes não sabem, quanto o cidadão também pode até não saber, inclusive a comunidade, né? E aí o que você está falando é fundamental. Exatamente. Cada um de nós tem um papel na sociedade. Cabe a cada um de nós ter a responsabilidade de assumir e cumprir esse papel da melhor maneira possível. Entendi. Ô, Francília, deixa eu te fazer uma pergunta aqui muito importante, porque nós temos muitos ouvintes aí, né? Assim a gente espera, né, Francília, que a nossa voz, essa nossa disponibilidade de disponibilizar o nosso conhecimento, né, principalmente de vocês, especialistas que estão batendo esse papo aqui comigo, que ela alcance, né, muitas
muitas pessoas, digamos assim, né? Então tem alguns profissionais que estão formando início de carreira e vão gostar de te ouvir e muito. Você poderia, Francília, classificar quais os principais atributos para um profissional da comunicação? Porque, como eu falei, né, tem gente na faculdade, lá da Universidade Sim. Federal do Maranhão e todo o Brasil que vai estar disputando ou que possa te escutar, e talvez sejam dicas valiosas de você, que é a pessoa que conhece o teórico e a prática. Você conseguiria falar assim, ó, faça isso, ou se você fizer isso, XYZ, você tem grande chance de ter sucesso na sua carreira. Só um exemplo mesmo, né? Tá, Fernanda, eu diria que a escuta é muito importante. Escuta ativa, certo. A escuta ativa. Você saber ouvir. Saber ouvir. Saber ouvir o outro. Ainda que a fala do outro não te agrade, é importante que você escute. Ok. Até para poder se posicionar em relação ao que está sendo dito. Né? Entendi. Então é importante você escutar. É importante também você ler, você conhecer, você se estar aberto, se você se abrir ao conhecimento. Ok. Tá? Ainda que não seja o que você prefira conhecer. Entendi. Tá? Mas é fundamental você ler, você escutar as falas de todos. Porque o profissional, quando ele chega no mercado, ele leu bastante, às vezes ele é interdisciplinar, né? Dependendo da profissão, ele sabe como um médico generalista, né? Um clínico geral, e depois ele vai se especializando. E quando chega no mercado, do mesmo jeito que o médico precisa passar por um estágio que eu esqueci o nome também, que tem coisa que não foge do radar. Residência. O médico tem que... médica. Positivo. É como estagiário de uma faculdade, de qualquer faculdade que entra aqui, precisa fazer um estágio, precisa ver o mercado de trabalho, é assim que funciona. Você vai estar, inclusive, é um engenheiro agrônomo, é um médico, e de repente ele vai estar com um enfermeiro, vai estar com um assistente, porque essa pessoa conhece a prática. Então, precisa disso. Além disso, ele precisa também, né, realmente gostar do que está fazendo, né, Francília? E chegou em campo, se ele não ouvir o seu João, né, a dona Ana, se não ouvir aquele cidadão, ele vai chegar só com o conhecimento teórico dele, ele não pode ser que não seja bem sucedido. Quando ele chega com humildade, e igual você falou, né, principal aí, um atributo, ele escuta, ele de repente não precisa nem falar. Ele foi lá, escutou, anotou, e depois ele traz um resultado, né, daquela escuta. Muito importante. Por mais que ele já tenha o conhecimento que você falou, né? Exatamente. E está despido de preconceitos. Isso. Você não pode achar que... Você não pode acreditar que você sabe tudo. Isso mesmo. Você não pode já ir com aquele... Com o escudo, talvez, né? Não só com a questão do escudo, mas você não pode ir fechado a novos conhecimentos. Você não pode sair achando que já conhece tudo daquele assunto, daquele tema, daquele cenário. Não, perfeito. Cada conversa que você tem com alguém é um aprendizado, é algo de novo que ali vai ser apresentado a ti. E é verdade. Por exemplo, uma comunidade de um estado, né, assim, em uma cultura local, né, Francília, é diferente, o jeito de falar é diferente, o jeito de escutar, de compreender. Então, de repente, realmente, tem que ter muito cuidado e a principal é escutar mesmo. Corretíssimo. Você está aberto aí a essas informações, aquilo que o outro tem a te falar. É muito importante isso. Tá? É muito importante isso. Muito legal. Humildade para ouvir. Humildade para ouvir, humildade para aceitar
que você não é o dono da verdade. Francília, de certa forma é assim, né? Você é um profissional, digamos assim, de comunicação, mas a primeira coisa quando você chega na comunidade é para ouvir. Ó, viemos aqui te ouvir, né? Sim. Muito importante. Isso é muito importante dentro do trabalho que eu faço, porque como tu bem falaste há pouco, né? A empresa vai lá e faz um asfalto em uma comunidade. Isso. Mas vai ver que não era o que a comunidade queria. De repente, o que a comunidade queria era outro tipo de melhoria, que o acesso não fosse asfaltado, mas que fosse colocado bloquete, por exemplo, que é algo mais frio que o asfalto, e que ele absorve a água da chuva, água das chuvas, e com isso ele vai se mantendo por mais tempo ali naquele ambiente. E é mais sustentável que um asfalto. Positivo. Nem tudo é asfalto, né? Tem que realmente... tudo é asfalto. Tem que ouvir, tem que ter aquele olhar mesmo fora da caixa, multidisciplinar, e principalmente a palavra que você falou foi para fechar mesmo, é escutar, é ouvir. O que você... Não, é tipo assim, também aquele cuidado, né? Não é o que você deseja, né? A gente falou sobre isso, né, Francine? Não é o que você deseja, porque de repente eu não posso, mas me conte aqui, como é que tá a situação? Né, o que nós podemos contribuir, nós vamos avaliar. Pronto, é a escuta. Aí, quando a gente chega assim, né, Francine, com essa comunicação social, com o ouvido ali disposto a ouvir, você já quebra barreira, você quebra, tipo, algum problema, a pessoa, opa, essa empresa, essa pessoa representante, ela quer me ouvir. E fala mesmo, e se sente livre para falar. Né? Mas muito bom mesmo. Francine, nosso diálogo tá para fechar, né? A gente sabe que você tem muito conhecimento, mas a gente tem um prazo aqui para a gente fazer nosso diálogo. Tem uma outra questão aqui, Francília, eu acho que acabou que eu estava pensando aqui em falar para você já colocou, mas poderia assim, ó, que tipo de alerta ou conselho você daria a um profissional que queira trabalhar e colaborar com a relação com as comunidades, né, sociedades de algum empreendimento? Acho que assim, essa pergunta aqui também já ficou bem clara, né, a questão do conselho de saber ouvir, estudar, conhecer a comunidade, conhecer o seu trabalho em si, né? Ok. Sim, é a escuta ativa, né? Você Francília, entrar numa comunidade, pedir licença para entrar e escutar aquela comunidade. Francília, eu não sei se você vai ter a receita ou você vai sentir liberdade, né? Claro que a liberdade a gente tem, graças a Deus, nós estamos num país livre, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui que talvez você não queira. Não quero citar isso. Por exemplo, que tipos de erros, né? Às vezes a gente erra para acertar, mas que tipo de erros mais comum você tem percebido, de forma geral mesmo, né? Com o trato da comunidade? Eu acho que até acabou que você falou, não saber ouvir, né? Mas você poderia dizer algum tipo de assim, ó, isso aqui eu não aconselho, você não seria interessante você fazer, por exemplo, tá? Se você se sentir tranquila. É exatamente o contrário da escuta. É você chegar em qualquer lugar e querer impor. Imposição, certo. O seu desejo, a sua vontade, em detrimento do desejo da vontade alheia. Entendi. Até mesmo um desejo, uma função ou uma ordem da empresa, né? Até mesmo isso. A gente quer fazer isso, mas se você chegar e falar que quer fazer isso ou quer passar esse asfalto ou qual questão que seja, é diferente do que ouvir primeiro, né? Chegar já impondo, claro. Ó, vai passar uma rua aqui depois de amanhã, por exemplo. Só um modo um meio jeito de falar, né? Por exemplo. Sim. É isso mesmo. É a questão de você não atropelar aquela comunidade. Entendeu? Não achar que porque você representa uma empresa, você pode chegar lá e dizer o que a comunidade tem que fazer. Entendi. Olha, o que eu faço é relacionamento. Hoje eu sou uma jornalista, eu sou formada, né,
Sou jornalista profissional formada, mas hoje atuo numa área de relacionamento. E foi o jornalismo, foi minha experiência no jornalismo que me ajudou e me ajuda o tempo todo no trabalho que hoje eu realizo. Entendi. E é o trabalho de falar com as pessoas, de mediar situações. Todo relacionamento, independente de qual seja ele, para que ele dê certo, é importante que haja a fala, o respeito, a parceria das partes envolvidas. Entendi. Francília. Certo. Do contrário, a tendência é que esse relacionamento ele fracasse. Isso. E aí os resultados, né, possivelmente negativos dessa falha da comunicação com a sociedade, com as comunidades, pode ser muito alto, né, Francine? Como a gente disse da parada de uma operação. A gente acompanha, a gente já vê, né, em jornais e tudo, paradas de ferrovias, paradas de fábricas, né? Sim. Simplesmente pela palavra-chave que você falou, nós não ouvimos. Porque as empresas, elas têm aquele canal de comunicação, né? Muitas das vezes as empresas não dão muita importância e tudo. Esse canal é fundamental, ouvir tanto o trabalho de uma pessoa, né, um profissional como você, que vai lá em loco ouvir, como também receber os desejos, as reclamações, e isso é muito importante, porque de repente, por exemplo, vamos falar de incêndio, né? Diversas empresas, né, de certa forma, são confrontantes com áreas que podem pegar fogo. Por exemplo, só citando um exemplo, alguém pode comunicar, esse mato aqui tem risco de pegar fogo, está precisando fazer uma capina. É uma comunicação que é muito favorável para a gente, é um indicador, né? Olha só que bacana a escuta, né? E o canal aberto para a comunidade, muito importante, Francine. Exatamente, é isso bem aí, Fernando. A escuta, a sinceridade, a verdade e a disponibilidade de fazer a coisa certa. E fazer como? A gente conhece, eu conheço, eu acho que você lembra também, né? Fazer bem feito e para sempre, né, Francília? Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Fazer bem feito e para sempre. Fazer Francília, bem feito e para sempre. Isso. Em nome dos ouvintes aqui, Francília, do Atitudes e Diálogos Ambientais, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença. Muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que o dia a dia de todos nós é muito corrido, né? E muito obrigado, Francília. Eu acho que as pessoas vão como é que eu poderia dizer, vão saborear esse podcast, essa escuta. De repente, nossos ouvintes estão indo para o trabalho, estão no momento de lazer, caminhando, que seja, fazendo uma corrida, e estão ouvindo e recebendo esse conhecimento gratuito da doutora Francília. Francília, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma frase, uma mensagem para os ouvintes, os profissionais que estão aí se formando e que vão entrar nessa carreira, Francília. Fernando, eu tenho muito a agradecer a essa oportunidade, né, de participar aqui com vocês do Atitudes e Diálogos Ambientais. E, assim, a mensagem que eu deixo é uma mensagem positiva, né, uma mensagem de acreditar. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, acredite que eles são possíveis de serem realizados, tá? E quando eu falo disso, eu falo do sonho pessoal, do sonho familiar, do sonho acadêmico, do sonho profissional também. E tenha sempre como base da sua atuação a verdade, né? Atue com verdade, seja sincero, fale francamente com o outro lado. Assim você vai conseguir construir um relacionamento com bases sólidas, bem feito e para sempre.
Muito bem, Francília. Verdade, sempre, né? Sempre. Ótimo. Então, aos nossos ouvintes do podcast, a gente encerra aqui mais um episódio. A gente vai deixar na descrição do episódio os contatos que a Francília achar interessante para vocês entrarem em contato com ela. E muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, Francília. Tchau, Fernando. Muito obrigada. Até a próxima, quem sabe, hein? Quem sabe mais um episódio da Francília no podcast Atitudes e Diálogos Ambientais. Um grande abraço a todos. Grande abraço.